dia, meus amores. Hoje a nossa aula é de geografia. Vamos falar hoje sobre os meios de transporte. Então, para percorrer longas distâncias, usamos os meios de transporte. Os meios de transporte, eles podem ser classificados em 3 grupos: terrestres, aquáticos ou marítimos e aéreos. Aqui tia colocou um exemplo de um meio de transporte terrestre, como o carro, ou pode ser ônibus, bicicleta, moto, trem. E aqui temos o aquático, que também pode ser chamado de marítimo. São aqueles meios de transporte que que se deslocam nos rios, nos lagos, nos mares, nos oceanos, como o barco, navio, canoa, lancha, certo? E temos os aéreos, que se desloca pelo ar. Então aqui tem um exemplo do avião, mas a gente pode falar também sobre o helicóptero, sobre o balão, né? Então, ó, meio de transporte ele pode ser terrestre, aquático e aéreos. Terrestre é todo aquele que anda no solo, na terra. Carro, ônibus, moto, bicicleta. Os aquáticos ou marítimos são aqueles que se deslocam nos mares, nos rios, que andam na água. E os aéreos é aqueles que se deslocam no ar, como o avião, como o helicóptero. Existe também nas áreas rurais, né? O que seria áreas rurais, tias? São aqueles ambientes do sítio, das fazendas, que também lá existem alguns meios de transporte que são usados lá, como charrete, carroça, cavalo. Então esses também são alguns meios de transporte que são usados lá, nos sítios, nas fazendas. Aqui a gente sempre usa isso. Aqui a gente às vezes encontra algum cavalo, alguma carroça, mas esses meios de transporte é mais usado lá, naquela área. E também existe os meios de transporte que são chamados de particulares e aqueles coletivos. O que seria um meio de transporte coletivo? Coletivo é aquele que anda muita gente, todo mundo junto, como os ônibus, o metrô, o trem. Então são chamados de meio de transporte coletivo, porque anda várias pessoas. E os meios de transporte particulares são aqueles que transportam poucas pessoas, ou apenas uma só, como carro, moto, bicicleta. São exemplos de meio de transporte particulares, mas também eles podem ser terrestres, aquáticos ou aéreos, certo? Então hoje a nossa aula de geografia foi falando sobre os meios de transporte terrestre, aquáticos e aéreos. Os aéreos ele anda onde? Se deslocam pelo ar. Os marítimos ou aquáticos se deslocam pelos mares, pelos rios. E os terrestres é sempre no solo, na terra. Então, ó, terrestre. Então, sempre vem da palavra terra. É por isso que são chamados de meio de transporte terrestre. Então, vamos fazer a nossa atividade no nosso livro de atividades, da página 108 até a página 111. Beijo para vocês.